Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Marcos Daniel de Filosofia, mais uma vez aqui com vocês nessas nossas aulas online. E aí nós estamos aqui iniciando uma outra etapa do pensamento político na filosofia. Notem que falamos sobre filosofia política, algumas introduções ali sobre filosofia política, falamos sobre a filosofia política do Platão, do Aristóteles, a filosofia política do Maquiavel, e a partir de hoje, nossas próximas 5 aulas, aí nós trataremos a respeito da filosofia política mais moderna, né? Então, entraremos num tema muito interessante da filosofia política, que é o contratualismo. Talvez seja um dos temas da filosofia política que seja mais presente, né, no nosso dia a dia. Então, o tema da nossa aula de hoje é pensar o Estado como um produto de um acordo social. Então, percebam que, por exemplo, lá na aula 3, sobre Platão, o Estado, né, o governante, ele aplicava ali os conceitos de bem, justiça, como ele achava que deveria governar, a partir de uma coisa que estava antes da existência, né, até do corpo dele, que é o conceito de bem lá na teoria das ideias. Aqui, a gente vai pensar o Estado como um produto de um acordo entre os seres humanos. Então, vamos fazer a seguinte reflexão. Imaginem aí vocês um mundo em que não haja nenhum tipo de lei, não tem nenhum tipo de autoridade, não tem nenhum tipo de governo, não tem polícia, não tem tribunal, não tem qualquer forma de autoridade legítima. Então, já parem para pensar nisso, vocês vivendo em um estado ali antes da criação de qualquer instituição humana. E nesse estado, cada pessoa ela faz o que ela quer, sem nenhuma obrigação moral ou jurídica em relação aos outros. Esse cenário de pura liberdade, de caos, nos ajuda a entender por que o ser humano passou a imaginar as formas de organização política. Então, olha só, a reflexão aqui é o seguinte, para a gente criar uma imagem de um estado em que a gente viva, onde ainda não foi criado nenhum tipo de civilização, de organização social. E aí, minha gente, isso aqui vai ser fundamental para os filósofos, né, das próximas aulas, que são os filósofos contratualistas. Na aula de hoje, a gente não vai entrar especificamente em nenhum desses contratualistas, porque a gente precisa de tempo para aprofundar neles. Então, vamos lá. Nesse mundo, né, na verdade, nesse estado social, cada pessoa ela faz o que ela quer. Ela é guiada apenas pelos seus próprios desejos, pelos seus próprios interesses e pelos seus medos. Claro, uma vez que não existe nenhuma instituição, não existe polícia, não existe nenhuma forma de proteção, de garantia de nenhum direito, né, as pessoas elas ficam inseguras, elas ficam com medo, elas podem se aproveitar. E aí o ser humano ele é composto por complexos sentimentos, né? E aí você já consegue imaginar. Só que me digam o seguinte, seria possível viver bem, de forma harmoniosa, nesse estado, nesse tipo de sociedade? Certamente não. Certamente não, né? E aí, a resposta para essa pergunta, claro, ela vai ser fundamental para o pensamento, para a construção do pensamento contratualista, que é o tema, né, dessas nossas próximas aulas aqui no primeiro período da terceira série. Então, vamos lá. O que é o contratualismo? O contratualismo ele é uma teoria, né, uma teoria. Porque quando a gente fala desse estado pré-social, quando os filósofos vão tratar desse estado pré-social, eles não estão necessariamente indo lá em um ponto na história, né? Vamos investigar aqui a história e ver o momento específico onde o homem ainda não tinha criado a sociedade. Não. Aqui é apenas uma ferramenta filosófica, né, para explicar a criação do Estado. Então, o contratualismo é essa teoria que tenta explicar por que os seres humanos passaram a viver em sociedade e a reconhecer uma autoridade comum, ou seja, o Estado.
segundo essa teoria, vai dizer que o nosso texto, e aí seria bom que vocês anotassem todas essas informações, porque vai ser fundamental aí para o ensino médio todo de vocês, ok? Segundo essa teoria, os indivíduos vivendo originalmente em uma concepção pré-política, a gente vai chamar de estado de natureza. Então, reparem bem, o estado de natureza vai ser fundamental para a gente compreender a criação, né, o motivo da criação do estado segundo os nossos filósofos, que são o Thomas Hobbes, o John Locke e o Rousseau. Para cada um deles, o homem era de determinada maneira no estado de natureza, antes da criação do estado. Se ele era e agia de maneiras diferentes, né, segundo cada concepção filosófica, vão ter, claro, motivos distintos para a criação desse estado. E, consequentemente, esse estado vai ser diferente, né? Cada um deles vai ser diferente. Mas aí, já queria destacar esse aspecto do estado de natureza. Então, continuando aqui o nosso texto, eles decidiram estabelecer um pacto, né, esse contrato social, para garantir a proteção mútua, a segurança e as regras para a convivência. Esse contrato seria uma forma de cada um abrir mão de parte de sua liberdade absoluta em troca de benefícios coletivos. Então, esse homem está ali inseguro, né? Ele não está amparado por nenhum tipo de... Ele não tem nenhum tipo de garantia legal para garantia sequer da vida, né? Então, eles chegam a um certo consenso de que viver dessa forma não dá, e eles precisam reconhecer uma autoridade, né, na qual eles vão abdicar dessa liberdade que eles têm nesse estado de natureza e vão entregar a esse estado, a esse governo, né, para que ele, em troca, garanta o mínimo de possibilidade de convivência. E aí tem um esqueminha aqui. Esse daqui eu peço, de fato, para vocês anotarem, porque ele é muito legal para a gente compreender que eles pensam um estado de natureza, um estado antes da criação, um momento humano antes da criação do estado, e aí isso é muito inseguro, essa condição ela é completamente insegura, e eles entram em um acordo entre eles, e aí cria-se um estado. Olha só. Por que essa parte da filosofia ela é muito importante? Esses filósofos do contrato social, contratualistas, eles estão ali no contexto do começo da modernidade. Então, a modernidade ela se contrapõe ao antigo regime, onde havia uma grande concentração de poder, né, nas mãos do rei absolutista. E aí, o que justificava esse poder do rei absolutista? Era o direito divino do rei, né? Ou seja, Deus, ele está naquele trono porque Deus quis. Tem até alguns reis que tinham até uma cartinha mesmo, como se Deus tivesse mandado aquela carta, né? A carta divina, que muitas das vezes era a igreja, né? Aliada do Estado, característica do antigo regime, que ali sustentava o governo. E agora, com o contrato social, o que se muda é o seguinte: a justificação para a criação, para a legitimidade de um governante não vai ser mais a partir de um direito divino. Vai ser a partir de uma convenção entre os homens, né? Então, é uma justificação racional para a criação do Estado e não mais divina. Mas vamos continuar. O contratualismo, como eu falei para vocês, ele não descreve um fato histórico que realmente aconteceu. Não pensem nisso. Quando a gente fala de estado de natureza, eles não estão se referindo ali aos homens das cavernas, né? Ali nos primórdios da humanidade. Mas é um modelo filosófico para a gente pensar a origem da sociedade civil. Então, o contrato social, ele é uma construção hipotética e racional. É como se fosse um e se. Bom, mas e se os homens vivessem no estado de natureza, o que justificaria a criação do Estado? Isso aqui é muito importante. E aí, essa imagem é feita por inteligência artificial, embora eu já tinha acabado de falar para vocês que esse homem no estado de natureza, ele não seja necessariamente os homens da caverna, mas aqui é só para representar um estado onde o homem vive e não há nenhum tipo de organização, né? Eles estão ali, percebemos lá atrás, os homens se atacando,
E aqui a gente percebe um grupo talvez se protegendo, né? E aí a gente percebe que é um completo caos, né? Um completo caos, onde não tem nenhum tipo de instituição, e aí eles vivem de maneira completamente insegura. Então seria mais ou menos esse aqui, o estado de natureza, só para a gente visualizar mesmo. E aí esses homens decidem, né? São todas imagens geradas por inteligência artificial. Esses homens, eles decidem ali entrar em um acordo, né? Bom, não dá para a gente se atacar o tempo todo, não dá para viver nesse eterno conflito, vamos se acertar aqui. E aí, o que eles fazem? Vocês percebem que eles estão aí entrando em um acordo, né? Pois bem, e aí, depois desse contrato social, desse acordo, a gente percebe a criação das instituições, né? Então, aqui eles estão vivendo de forma muito mais organizada. Percebemos que tem ali algumas instituições criadas, talvez um palácio de um governo ou de justiça, né? Então, temos ali as propriedades privadas, talvez, né? Então, aqui é só mesmo para representar, para a gente visualizar como é que esses filósofos contratualistas pensaram, né, racionalmente a justificação da criação do Estado e da sociedade civil. Pois bem, vamos continuar. E aí eu queria só tomar um golinho d'água. Aqui temos aqui o nosso texto está dizendo que essas teorias contratualistas surgiram na Europa nos séculos 17 e 18, no período de grandes mudanças sociais, políticas e filosóficas. Então, aí destaca também o declínio da autoridade absoluta, que eu já mencionei para vocês, essa autoridade absoluta dos reis, né, e o questionamento da igreja. E aí surge uma necessidade de justificar o poder político por meios racionais e seculares. Então, esse contexto, ali século XVII, século XVIII, a gente já está saindo ali do Renascimento, onde o Renascimento é marcado por por alguns movimentos, por exemplo, o humanismo. O humanismo ele busca dar essa maior valorização, né, para a condição humana aqui na Terra, né, a vida humana. Temos também aquela passagem do teocentrismo para o antropocentrismo, que é quando Deus sai do centro da investigação, né? Deus deixa de ser o centro do universo. E agora a investigação filosófica e científica é sobre o homem, né? E para o homem. Portanto, ali se desenvolve a técnica, né? Ali o homem ele passa no Renascimento a fazer investigações a respeito do universo, ele passa a dar, de fato, o maior valor à sua razão. Então, até no que diz respeito à epistemologia, né, o que garante agora que na modernidade, no Renascimento, o que garante a correspondência entre o homem e o conhecimento não é mais Deus, mas sim a própria razão humana, ok? Pois bem, galera, vamos continuar aqui. O contratualismo, ele ajudou a construir a base teórica para a ideia moderna de Estado e também de democracia. A partir dele, surgem conceitos como a igualdade jurídica, a legitimidade democrática, os direitos fundamentais do cidadão. Então, o contrato social, ele com todo esse caldo cultural vindo ali do Renascimento, é claro que isso reverberou no pensamento político e o homem ele passa, uma vez que o Renascimento e a modernidade ela é um resgate ali dos valores da antiguidade, né, os valores racionais, então o homem passa, né, a resgatar também, por exemplo, a ideia de democracia, criada lá pelos gregos. E aí, numa sociedade democrática, a gente sabe que é o único tipo de governo que é possível, né, essas garantias aqui de igualdade jurídica e de direitos, né, da qual os cidadãos e também o Estado possuem, ok? Continuando, e aí nós temos aqui exemplos modernos e contemporâneos de como essa teoria ela aparece na prática. Não. Então, vocês pensam, mas eu nasci e eu não lembro de ter nascido e aí assinado nada. O máximo que assina ali são os pais ou os responsáveis, né? Ali uma certidão de nascimento, você não assinou nenhum contrato quando nasceu. Eu também não me lembro de ter assinado nenhum contrato, né? Quando eu nasci.
Mas esse contrato ele existe, né? Ele existe e, por exemplo, o que seria o nosso contrato social? Hoje, o que seria o nosso contrato social? A nossa Constituição Federal de 1988, ele é o nosso contrato social. E o contratualismo ele vai ser aplicado diretamente ali no nosso cotidiano. Por exemplo, toda sociedade democrática, moderna e também contemporânea, possui uma Constituição. E essa Constituição funciona como uma espécie de contrato entre os cidadãos, né? Pois bem, vamos continuar. O que está na Constituição desses países, né? Do que se trata esse contrato social? Nela possui basicamente direitos e deveres. Direitos e deveres por parte do Estado, como eu havia mencionado, e por parte dos cidadãos. Então, quais são os direitos e deveres do Estado? Ele se compromete em garantir a segurança, né? Ele promove ali a justiça, temos instituições criadas para isso, ele promove a educação, saúde, ou seja, ele protege ali os direitos fundamentais dos cidadãos. E aí ele tem, né, esse dever, mas ele, por exemplo, como é que ele vai fazer isso tudo? Como é que ele vai promover isso tudo? Vai sair de onde? Ele recebe impostos. Todo cidadão paga ali corretamente, ou pelo menos deveria pagar o seu imposto para que ele possa cobrar o dever do Estado sendo aplicado, que é justamente promover toda essa garantia aqui dessas suas obrigações, né? E aí o cidadão, ele também tem seus direitos e deveres. Por exemplo, ele tem o dever de obedecer às leis, de respeitar as instituições e também de pagar ali os seus impostos corretamente. E aí, existe, por exemplo, alguns contratualistas vão pensar também na possibilidade de o Estado não cumpra ali com seus deveres. E se o Estado deixa de garantir a segurança, a educação, a saúde, aí, com essa nova configuração política, o homem ele tem ali a possibilidade de trocar de governo. Aí talvez o maior benefício da democracia, que é justamente a alternância de poder. Uma vez que um Estado absolutista não se compromete, né, em garantir nenhum tipo desses deveres, né, dele, o homem não tem a possibilidade de fazer absolutamente nada, ok? Pois bem, continuando. Quando o cidadão... dentro ainda desse aspecto da possibilidade do homem promover essa alternância de poder, uma característica necessária e fundamental para isso é o exercício do voto, né? Mas não se enganem, o exercício do voto não é a única coisa que caracteriza a democracia. Uma vez que o Estado não garante, por exemplo, a educação de qualidade, não garante a saúde sendo ali bem aplicada, a democracia ela não está funcionando, porque o Estado, que recebe ali, digamos, os seus impostos, ele não está cumprindo com o seu dever constitucional. Portanto, uma crise também nessa situação a gente pode perceber, né, no que diz respeito ao sistema de governo. Pois bem, quando o cidadão ele exerce o seu direito de votar, ele está expressando ali o seu consentimento para ser governado por determinado representante. É como se ele dissesse o seguinte: eu aceito ser governado por essa ou por essas pessoas dentro das regras estabelecidas. E se ele aceita dentro das regras estabelecidas, nada mais justo é que essas regras sejam respeitadas. Ok? Pois bem, continuando. Aí, né, já adiantei também para vocês, se o governante ele não cumpre essas promessas, ou ele abusa do poder, o artifício, né, que a democracia oferece é que os eleitores eles podem retirar esses representantes. Isso mostra que a legitimidade do poder ela não está mais no soberano, mas está condicionada à vontade das pessoas, à própria sociedade. Isso daí é um grande princípio contratualista, né? E por mais que a gente vai ver na aula seguinte, já adiantando aqui para vocês, que o Thomas Hobbes vai entender que o melhor governo seja uma monarquia absolutista, mas a gente vai compreender o porquê disso. Ele diz, bom,
quando o Estado, esse governante absoluto, não garante a segurança da qual ele precisa garantir, ele pode ser deposto, né? Pessoal, o nosso tempo acabou, então já queria dizer para vocês que nas próximas aulas a gente vai falar sobre esses filósofos aí, mais especificamente, né? E também lá para a aula 9 e 10 iremos resolver apenas questões. Então, aquele abraço, até a próxima aula, tchau, tchau.